Isso. Boa tarde a todos. Com a graça de Deus e Maria, declaro aberta a nossa sessão da SDI de 22 de maio de 2024. Estamos com acesso no YouTube? Não. Informo que nós não estamos conseguindo acesso à transmissão via YouTube. Como a sessão é gravada, ao final ela será disponibilizada na internet. Passo a palavra à senhora diretora para eventuais processos adiados ou retirados de pauta. Processos a serem retirados de pauta. Processo número de ordem 10. Número de ordem 10. É a ação rescisória número 1010, 582, 60, 2023. Retirado de pauta por solicitação do excelentíssimo relator, desembargador Luiz Augusto Federighi. Também retirado de pauta o processo número de ordem 12. Número de ordem 12. É o mandado de segurança número 1002, 846, 54, 2024. Retirado de pauta em virtude de solicitação da excelentíssima desembargadora relatora Tânia Bizarro Quirino de Moraes. Bem, fazer o pregão, então, dos processos, seguindo a ordem de preferência. Processo número de ordem 50. Número de ordem 50. É o embargo de declaração número 1005, 967, 2020. Relatora, juiz Adriana Batistelli. Revisor, desembargador Luiz Augusto Federighi. Presente apenas para ouvir o voto. Presente apenas para ouvir o voto, a doutora Beatriz Calegari, pela autora. Doutora Beatriz, boa tarde. Passar a palavra à senhora relatora. Pois não, senhor presidente. A proposta é conhecer os embargos, no mérito acolher parcialmente, para determinar que as razões e conclusões constantes da fundamentação integrem o acórdão embargado, cujo desfecho meritório, no entanto, permanece inalterado. Podemos considerar julgados, não consta divergência? Há divergência de algum colega? Não? Não. Decisão unânime, doutora. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. Tá bom.
Processo número de ordem 4. Número de ordem 4. É a ação rescisória número 1017, 506, 87, 2023. Relatora, desembargadora Sandra Cury, revisor, desembargador Benedito Valentini. Presente para sustentação oral por videoconferência pelo autor, Antônio Carlos Rodrigues Rubio, a doutora Rosana Rodrigues de Paula Alves. E presente para sustentação oral pela Ré, de forma presencial, Ré PepsiCo do Brasil Limitada, a doutora Isabela de Lima e Silva. Boa tarde, doutoras. Boa Boa tarde. tarde. Bem-vindas. Passo a palavra à senhora relatora para antecipação do voto. A proposta de voto é julgar improcedente a ação rescisória, mantendo incólume o acórdão regional que está sendo atacado. Honorários advocatícios de sucumbência em favor do patrono da Ré, no valor de R$ 500, cuja exigibilidade fica suspensa. E custas pelo autor calculadas sobre o valor da causa, no importe de R$ 200, de cujo recolhimento fica isento por ser beneficiário da justiça gratuita. A doutora Rosana fala pelo autor. Tem interesse na sustentação? Está ouvindo? Doutora Rosana? Doutora, me ouve, doutora? Doutora Rosana? Eu acho que ela não nos ouve. Doutora, nos ouve? Acho que a doutora está sem áudio também. Alô? Oi, tudo bem, doutora? Conseguiu ouvir? Ouve agora? Sim, Oi? estamos ouvindo. A Tá, eu não... doutora ouviu o voto da relatora? Sim, ouvi. A doutora tem interesse na sustentação? Tenho. Então, fique à vontade, doutora. Pois não. Ó, se trata de um empregado que foi admitido em 2005 e na função de auxiliar de expedição de vendas da empresa, e em razão de diversos males, doenças, ele ficou afastado diversas vezes, né, que não vem ao caso falar agora, e o último afastamento foi segundo a empresa, foi em janeiro de 15. Ele não retornou ao trabalho. E em 2019, a empresa o demitiu por justa causa, tá? Fundamento na súmula 32, por abandono de emprego. Diz que ele não comunicou a empresa, então fica de 15 a 19, então são 4 anos sem comunicar a empresa. O que ocorre? A sentença entendeu que não houve o abandono, porque ele não demonstrou o ânimo de não retornar ao emprego, e determinou a reintegração, que aconteceu em 2021, em fevereiro de 21. Aí o tribunal reformou a decisão e acolheu, com fundamento também na súmula 2021, só que quando da decisão do tribunal, aí agora são 2 tópicos com fundamento para a rescisória. O primeiro, ofensa aos artigos... Um momentinho. Como o tribunal, no momento em que ele proferiu a decisão, já tinha sido cumprida a ordem só um momentinho só. Já tinha sido cumprida a ordem e o reclamante já estava trabalhando na empresa, tinha retornado ao trabalho. Então, meu entendimento, né, é que isso, como se trata de princípio de unicidade, continuidade da relação trabalhista, seria impossível o empregado, o tribunal,
cancelar a ordem de reintegração, que seria como uma demissão de um empregado, porque ele já estava lá, já tinha recebido salário, estava recebendo salário e ficou. E, na verdade, ficou até 2023. A empresa não dispensou, né? Então, a questão é essa, que essa é uma das questões, que houve violação ao 442, 453 e o 493, que o acordo teria que levar em consideração o momento em que prolatado, né, os fatos, né, no exato momento em que prolatada a decisão, o que não ocorreu, porque quando deu voto já tinha sido cumprida a decisão, certo? Bom, esse é um ponto. Segundo ponto, erro de fato, eu entendo, porque desde 2015, só que a alta previdenciária se deu em 2011. Alô, estão escutando? Alô? 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 Acabei de falar, está escrito. Estamos ouvindo, doutor. Continue. Alô? Você está ouvindo? Ah, desculpa, entendi, pensei que não estivesse ouvindo. Desde 2011, ele passou a receber, ele foi cessado o benefício B31, mas ele teve afastamento, ele foi reabilitado pelo INSS, enfim. A empresa considerou afastamento até 2019. Se eu queria que reparassem, por favor, nas folhas 8 da inicial, onde eu transcrevo parte da ficha de registro, e verificar que a empresa considerou ele afastado de 9 de junho de 2011, que foi a alta previdenciária, com relação ao B31, porque depois ele passou a receber o benefício B36 por incapacidade permanente temporária, né? E eles consideraram, a empresa considerou todo esse período de junho até exatamente como se tivesse alta 11/11 de 2019. Isso está na ficha de registro da empresa. Então, e mais, né? E mais, por que também isso ocorreu? Porque ele sempre, é só reparar nas folhas 7 da inicial, desde 2011, que foi o afastamento pelo Previdência, né, que é auxílio-doença, desde 2011, ele se comunica com a empresa. Aí eu relaciono vários documentos no item 11, item 12, e depois, folhas 9 também, que começa, que em 2015, 2016, 2017, eles comunicavam com a empresa. De onde vêm esses documentos, esses atestados médicos que eu menciono na inicial e junto no processo? Eles vêm da defesa do processo que ora se pretende cassar a decisão. Então, quando, na primeira ação, que é objeto dessa rescisória, na primeira ação, eles juntaram, a própria empresa juntou todos esses documentos, eles tinham ciência de que ele estava afastado. E o último afastamento, então, que eles consideraram que foi tratamento por prazo indeterminado, que foi em junho de 17. Também eles consideraram pela ficha de registro. Aí, não sei por quê, em 19, eles mandaram embora. Eles mandaram embora por justa causa. Então, esse é o processo cuja sentença cujo acordo, sentença se pretende rescindir. Tá? Como ele permaneceu na empresa, ele não saiu mesmo após o acórdão, a decisão do acórdão, o tribunal, ou a empresa resolveu mantê-lo até abril de 2023. Então, houve uma situação que ficou muito confusa no processo, porque a empresa começa a falar sobre a dispensa de 2023, que não tem nada a ver com o processo objeto da ação rescisória. A ação rescisória transitou em julgado em 21, se salvo engano, deixa eu ver aqui o trânsito, mas transitou em julgado em 21. Então, não tem nada a ver com a continuidade do contrato de trabalho até 2023. Aliás, esse é um objeto do pedido da rescisória, que se mantenha a unicidade contratual, né, desde a reintegração dele até a última dispensa. Mas isso não é controvertido, não é objeto da rescisória. Da rescisória se pretende rescindir o acordo
proferido, um momentinho só, que tinha anotado as folhas, mas não estou achando aqui. O acórdão que está nos autos, que foi, um momentinho, reintegração no plano em 21, o tribunal considerou alta primeira. Pois, eu não tô achando agora, mas foi em 21 a, a decisão do tribunal. Ao trânsito se deu em 12 de julho de 21, achei, folha 749. 12 de julho de 21 que houve o trânsito em julgado. Então, é esse processo, que é da 10ª Vara de Guarulhos, que é objeto da ação. Deixei bem claro, porque todas as vezes a empresa começa a ficar discutindo outro contrato que terminou em 23. Outro, né? Porque, para mim, na verdade, o meu entendimento é uno, porque é unicidade, porque ele foi reintegrado e só foi despedido em 23. Mas a empresa fica mencionando muito esse período, que não importa no caso. Importa, sim, se acolhido a rescisória e a unicidade contratual, que consideraria esse prazo, né? Porque ele ficou trabalhando, afastado algumas vezes ou não, porque ele foi reabilitado, mas não foi reabilitado na função correta, que também está nos autos. Então, por que eu entendo que houve erro de fato? Porque esses documentos, a ficha de registro, os documentos que a empresa mesmo juntou, os que eu menciono na ação, eu ponho até folhas, mas são as folhas do processo que se pretende a rescisão. Eu ponho essas folhas, mas não bate com as folhas que estão na rescisória, né? Porque está com uma numeração diferente. Mas eu estou desde as folhas 13 da inicial, mostrando os documentos que a empresa mesmo juntou. Então, não são documentos que... Então, a empresa não poderia falar que não tinha conhecimento, Doutora, que ele falta não falou. um Alô? minuto, seu tempo, só falta um minuto. Tá bom, então é só resolver. A empresa não dá para a empresa informar que eles não entrou em contato, porque são documentos que ela mesma juntou no processo e estão na rescisória. Tá? Então, é isso, Excelência, nada mais, e peço só pela procedência. Perfeito, Alô? doutora. Obrigada. Nada. A doutora Isabela tem interesse na sustentação também? Sim, Excelência, por favor. Em que pese já o voto antecipado? Só para contrapor, só duas Tá, sim, observações. pois não. Boa tarde a todos, obrigada. Eu gostaria só de chamar a atenção que o objetivo da ação rescisória não é a valoração da prova produzida nos autos do acórdão que se pretende desconstituir. Com respeito à minha colega, as argumentações dela remetem todas à reanálise de provas, que não é possível nessa oportunidade. De igual modo, não restou demonstrado nenhum erro de fato apto a ensejar a procedência da rescisória. Apenas isso que eu gostaria que fosse levado em consideração e que seja mantida a proposta de voto. Excelência, posso só fazer um comentário? O erro de fato não está em valoração da prova, Doutora, está a em senhora não já falou, apreciação. doutora Rosana. Tá, Doutora Rosana, estamos julgando agora. desculpa. Tá, A eu só senhora queria desembargadora, ressaltar isso. relatora, com a palavra, por favor. Pois não, senhor presidente. Resumidamente, eu pondero que houve exaustiva apreciação das provas pelo acórdão rescindendo. Não há erro de fato, porque a reclamada teria reintegrado o reclamante, já que não foi espontânea essa reintegração, ao contrário do que aduz o autor. Na verdade, a sentença já tinha determinado a reintegração, independentemente do trânsito em julgado, daí a empresa ter, assim, agido. Também não houve violação de norma jurídica, os artigos invocados, 442 e 453 da CLT, eles sequer foram abordados na decisão que se pretende rescindir. Portanto, não há qualquer afronta à norma jurídica e o que pretende, em verdade, o autor é o reexame de provas pela via inadequada, já que não se presta a ação rescisória como sucedâneo de recurso. São essas as razões, senhor presidente. Perfeito. Desembargador Benedito Valentini, como revisor? Pois não, senhor presidente. Com a devida vênia, senhor presidente,
a tese inicial de unicidade contratual é sui generis. E o autor, o empregado aqui foi reintegrado por força de uma decisão do primeiro grau. O segundo grau cassou a decisão. Não há que se falar em unicidade contratual, né? Então, essa tese não tem cabimento. E quanto realmente ao erro de fato, nem de longe se vislumbra aqui um erro de fato, que é quando o juiz não é quando o juiz analisa a prova e chega ao seu convencimento. O que se pretende aqui é rediscutir todo o processo novamente com documentos, com provas, com reanálise. Então, acompanhe integralmente o voto da eminente relatora. Perfeito. Desembargadora Ana Maria. Acompanho. Desembargador Luiz Augusto Frederico. Acompanho. Desembargadora Dulce. Acompanho. Juiz César Kaulovi. Acompanho, excelência. Desembargadora Tânia. Acompanho. E eu também acompanho o julgamento por decisão unânime improcedente à ação rescisória. Obrigada. Bom, Boa tarde, obrigada, doutor. obrigada, excelência. Obrigada. Vou saindo, obrigada. À vontade. Processo número de ordem 52. Número de ordem 52. É o mandado de segurança número 1006, 918, 84, 2024. Relatora, juíza Valéria Nicolau Sanches. Revisor, desembargador Paulo José Ribeiro Mota. Presente para sustentação oral pela impetrante, de forma presencial, o doutor Erasmo Pedroso de Oliveira Neto. E presente para sustentação oral pelo litisconsorte, também de forma presencial, o doutor Leandro da Silva Lima. Boa tarde, doutores. Boa tarde, Boa excelências. tarde. Com a palavra será a relatora, doutora Valéria. Regada, segurança. Sexto, parágrafo 5º da Lei 12.016 de 2009 e artigo 485, inciso 6 do CPC, custas pela impetrante, calculadas sobre o valor atribuído à casa de R$ 1.000, no importe de R$ 20. É como propõe, senhor presidente. Excelência, você me perdoe, no começo eu não entendi por causa do som. Desculpe-me, eu vou Imagina, não repetir. tem problema. A proposta é extinguir o presente feito sem resolução de mérito, registrando-se denegada a segurança. Mas eu gostaria de sustentar assim mesmo, por gentileza. Ah, sim. Obrigada. Tá. Doutor Erasmo, há interesse na sustentação, doutor? Tem interesse, sim, excelência. Na realidade, os fundamentos da extinção é pelo fato de já ter sido proferida a sentença, doutor. Desculpa, eu não entendi, perdão. Um dos fundamentos da decisão é por já ter sido proferida a sentença de mérito. Daí a extinção. Mas, excelência, o mandado de segurança aqui no caso é justamente para a manutenção da suspensão dos efeitos da penhora em relação ao embargo de terceiro que está acontecendo, né? Então, mas esses embargos já foram julgados, né? Mas ainda cabe recurso, não transitam julgado. Então, por isso mesmo, doutor, por isso que o mandado se torna incabível. Como que é? Por isso que o mandado se torna incabível, né? Pela lei, porque ele não cabe contra a sentença. Não há como Então, julgar isso. entendi. Então tá perfeito. Se o senhor concordar, vou prosseguir o julgamento. Vamos ver se Não, tá ótimo. Tudo bem? Aí, com outras medidas. Obrigado, doutor. Eu agradeço. Não, vamos aguardar, vamos só tomar os outros votos. Como revisor, desembargador Paulo Mota. Doutor Jorge Eduardo. Acompanho, senhor. Desembargadora Sandra Cury. Acompanho. Desembargador Benedito Valentini. Acompanho. Desembargadora Ana Maria. Acompanho. Desembargador Luiz Augusto Frederico. Acompanho. Desembargadora Dulce Maria. Acompanho. Doutor César Kaulovi. Acompanho. E eu também acompanho, viu, doutor? Decisão unânime. Tá ótimo, excelência. Obrigado. Obrigado. Boa tarde, bom Boa trabalho tarde, a bom todos. Né? trabalho.
Processo número de ordem 7. Número de ordem 7. É a ação rescisória número 1029-029-96-2023. Relator, desembargador Benedito Valentini. Revisora, desembargadora Ana Maria Moraes Barbosa Macedo. Presente para sustentação oral pelo autor, o doutor Tiago José Venerando de Godoy. Doutor Tiago, boa tarde. Boa tarde, Excelência. Vou passar a palavra ao relator para antecipação do voto. Combinado, muito obrigado. À vontade, desembargador. Senhor presidente, eu estou conhecendo da ação rescisória, mas no mérito estou julgando improcedente. Está pela autor. Doutor, tem interesse na sustentação? Tenho interesse sim, Excelência. À vontade. Boa tarde, nobres julgadores, representante do Ministério Público, colegas aqui presentes, todos aqueles que nos acompanham de forma virtual. Excelência, a presente ação rescisória diz respeito a uma ação ajuizada em primeira instância na reclamatória trabalhista, porque houve alguns equívocos no decorrer do processo enquanto uma execução definitiva. E por isso peço licença para contextualizar para que possa fundamentar o motivo de que a ação rescisória distribuída possa ser provida no mérito e determinar o pagamento das diferenças devidas ao meu cliente. Excelência, é importante mencionar que na execução definitiva foi nomeado um perito contábil, e esse perito contábil elaborou as parcelas deferidas na fase cognitiva que transitou em julgado, quais sejam as diferenças das verbas rescisórias, bem como o pagamento de uma indenização, bem como o pagamento do FGTS com a multa dos 40%. No acordo regional na fase cognitiva, houve reforma para tirar a indenização. Ou seja, as verbas rescisórias, como o pagamento do aviso prévio, a indenização do seguro-desemprego, 13º proporcional, 13º proporcional, foram calculados em anexos separados pelo nobre expert, que foi nomeado pelo juiz de primeira instância. Entretanto, aconteceu um erro material nas somatórias das verbas, em que pese todas as verbas tenham sido calculadas no processo e pelo nobre expert, inclusive com a concordância do autor, é importante mencionar que o juízo de primeiro grau, em que houve a concordância, na própria sentença homologatória, percebeu o equívoco do erro material na somatória do expert no anexo 5, se atentou que tinha esse erro, porque nos próximos anexos constava ali os valores corretos, observando inclusive a atualização e os juros de mora, e assim o sanou, notificando o reclamado para realizar o pagamento. Mas é importante chamar uma atenção. Houve também um equívoco do juiz em que pede sanando os valores homologados, não levando em consideração o resumo elaborado pelo nobre expert. Ele coloca ali como data, determina, homologa-se ali o valor principal atualizado, porém com relação aos juros, ele não é específico com relação aos valores, mas menciona, com relação aos juros de mora, de 1% ao mês desde a data da distribuição da ação, será apurado e o reclamado deverá fazer esse pagamento. E ali constou um erro material no ano e no mês, porque a distribuição da ação foi no mês de maio de 2009, porém houve um erro material para mencionar que seria a partir de abril de 2012, o que também pode ser sanado a qualquer momento. O reclamado, percebendo esse equívoco, utilizou-se aí com a data máxima vênia da má-fé, não observando a própria distribuição da ação, que tem certidão nos autos, e que é nítido essa questão, inclusive, é sanável a qualquer momento, apenas uma simples verificação é possível verificar essa constatação. Ele fez o pagamento observando os juros a partir de 2012, não a partir de 2009. Então, em que pese houve esse erro na sentença homologatória, o reclamado fez o pagamento com base na citação ali da distribuição da ação como 2012 e não de 2009, conforme incontroverso nos autos. O reclamante tomou ciência desse depósito realizado e atualização patronal quando o juiz autorizou a liberação de valores. Então, dentro do prazo tempestivo, o reclamante impugnou os valores sacados, bem como o depósito judicial e atualização patronal, onde verificou-se que tinha este erro
esse erro verificável, né, esse erro material, e fez a contestação. O juiz, até então, o título executivo estava correto, exceto ali por um erro material na data da distribuição da ação para apuração dos juros de mora. É importante mencionar que a sentença objeto dessa rescisória é justamente que quando o juiz ele foi julgar a impugnação do autor, rejeitando as diferenças apontadas de 87 mil lá em 2018, o juiz falou, não concordo. E ele discriminou os valores que ele entende que é devível, que ele entende que é cabível, perdão. E ali ele observa o resumo estipulado no anexo 5 do laudo, onde contém erro nítido do nobre expert, porque ali a gente podemos observar, inclusive nos anexos 1, 2 e 3, que existem verbas apuradas de maneira separada. E aí eu peço licença para mencionar os valores, para chamar a atenção de vossas excelências, do motivo do erro notável, né, dentre outros que eu vou mencionar logo mais, da importância da medida apresentada a ser provida na totalidade. O juiz discrimina apenas a verba do FGTS com a multa dos 40% de 55 mil. E nessa decisão que ele julga e faz a reforma do título executivo, ele mantém apenas os 55 mil valor principal, desconsiderando as verbas rescisórias como aviso prévio, 13º proporcional, férias proporcional, a indenização por seguro-desemprego, que fez coisa julgada na fase de conhecimento e, como nós bem sabemos, o título executivo deve zelar pela coisa julgada. O título executivo, independentemente se alguma das partes não observarem, cabe ao nobre magistrado zelar por aquilo que transitou em julgado na fase de conhecimento. Inclusive, as questões processuais nada mais existem para otimizar e ter efetividade daquilo que o autor obteve êxito na fase de conhecimento. E dentro do prazo cabível que quando o autor tomou ciência do depósito do reclamado e da sua atualização equivocada, salientando que o título executivo estava correto, exceto ali um erro material da data da distribuição da ação, que é sanável a qualquer momento, e inclusive essa questão é incontroversa, que inclusive sobre a ação rescisória na contestação que o reclamado fez, não foi objeto da sua insurgência, inclusive, essa questão é sanável a qualquer momento. E não é uma questão de reanálise de provas. É um erro de fato, notadamente verificável a qualquer momento. E aí o reclamante, na própria execução, recorreu dessa decisão que retificou o título executivo, onde constou o valor discriminado principal de apenas 55 mil, quando que o correto seria a somatória de 44 mil mais os 55 mil, que bate exatamente com aqueles valores 101 mil discriminado no título executivo, mas que foi reformado posteriormente pelo juiz de primeiro grau. E em virtude dessa retificação, o título executivo tornou-se incompleto, não observando todas as verbas deferidas na fase de conhecimento. O reclamante interpôs agravo de petição, interpôs recurso de revista, agravo de instrumento, na fase de execução já como definitiva, mas não obteve êxito. E por isso que foi necessário a medida apresentada, excelências, porque além do erro, de fato, notável, que não é uma questão de reanalisar provas, é importante mencionar que houve afronta à coisa julgada também. Se for observar os valores apresentados, uma simples checagem, não é uma reanalisar de provas, verifica o próprio erro no anexo 5 do perito. Ele coloca ali na somatória o valor de 55 mil, de uma das verbas do FGTS, mais a multa dos 40%, depois de uma outra planilha ele coloca 44 mil, que é totalizando ali a indenização do seguro-desemprego, 13º. Então, somando 55 mil mais 44 mil, o resumo não pode ser 55 mil. Então, de certo, houve um erro material ali na somatória. E o juiz, quando fez esse julgamento e fez essa retificação, torna-se o título executivo incompleto e afrontando a coisa julgada. E, além disso, é importante mencionar que tanto o Código de Processo Civil quanto a própria CLT tem dispositivos expressos... 2 minutos. Claro, excelência. E tem dispositivos expressos que, inclusive, eventual erro material pode também ser sanado a qualquer momento. Erro de fato, também nitidamente verificável, pode ser sanado a qualquer momento. E se não bastasse isso, preenche outros requisitos da ação rescisória. Há uma afronta ao normativo, à norma. E aí eu cito o 494 do CPC, né, até porque, conforme previsto na Constituição Federal, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei.
também é previsto no artigo 5º da Constituição Federal que a coisa julgada, o direito adquirido, devem prevalecer. É previsto também que lesão ao direito também deve ser observado esse inciso 35 da Constituição Federal, né, do artigo 5º. Logo, essas afrontas que aconteceram no decorrer do processo, demonstra-se que a presente ação rescisória é cabível, é necessária, é importante o seu provimento na sua integralidade, com base nos valores que o reclamante apresentou, porque mesmo abatendo os valores já sacados, com base naquilo que o juiz do processo da reclamação trabalhista entendeu como devido, ainda existe uma diferença expressiva de 129 mil a ser liberado ao meu cliente, ao autor da ação. Então, com a data máxima vênia, com todo respeito, requer que seja reconsiderada, revista esse voto preliminar, para que possa ser verificado que efetivamente há um erro, notadamente no próprio laudo e, por consequência, na sentença retificadora, uma vez que o título executivo inicialmente estava correto, por isso, sobre o título executivo inicial, não houve apresentação de uma impugnação à sentença de liquidação. O equívoco é que o reclamado, quando fez o depósito, fez ali o pagamento na importância inferior a efetivamente devido, e aí gerando todo esse imbróglio na própria execução. Obrigado. Então, era isso que tinha a sustentar, Excelência. Muito obrigado pela atenção e rogo aí pelo provimento do recurso. Obrigado. Da À ação vontade, interposta. senhor relator. Posso voltar, senhor presidente? Desculpa. Senhor presidente, pela própria sustentação que ouvimos aqui, percebe-se notoriamente que há uma miscelânea de argumentos que disse muita coisa, mas não apresenta um mínimo fundamento para a ação rescisória. O que se persegue aqui é ataca o processo, a fase de liquidação do processo, ataca o laudo, ataca a homologação, e o nobre advogado mesmo mencionou que isso foi objeto de agravo de petição, mas o agravo de petição que seria, então, se houvesse algum motivo para rescindir, seria o do agravo, é a decisão que transita em julgado. E isso não é objeto da presente ação. Outra coisa, uma hora diz que é erro de fato, outra hora diz que é erro material. Há uma diferença substancial entre uma coisa e outra. Erro material não é objeto, não é passível de ação rescisória, né? Outra coisa, às vezes diz, a sustentação mesmo diz, pode ser corrigido de ofício. Ora, então por que entrou com ação rescisória? Então, realmente não traz elementos, nem mesmo para se tentar aqui discutir se há realmente uma mínima possibilidade de rescindir. Nós estamos frente a uma ação rescisória e teria que discutir aqui não o acerto da decisão, não a justiça da decisão, mas um dos parágrafos do artigo 966 do CPC que fundamenta a coisa, a possibilidade de uma ação rescisória. E a presente ação, ela só pretende o quê? Ressuscitar e rediscutir a fase de liquidação como se isso fosse possível. Então, máxima vênia, senhor presidente, eu mantenho meu voto e julgo realmente improcedente, por total inadequação, da ação rescisória ajuizada. Sim, só uma questão de ordem, com todo respeito, eu já sustentei, é que era questão cumulativa, né? Doutor, não é uma... doutor, por favor, né? Obrigado, Excelência. Desembargadora Ana Maria. Acompanho o relator. Desembargador Luiz Augusto Federighi. Acompanho. Desembargadora Dulce Maria. Acompanho. Juiz César Caluvi. Acompanho, Excelência. Desembargadora Tânia Pizarro. Desembargadora Sandra Cury. Acompanho. E eu também acompanho a decisão unânime, doutor. Então, precisamos nos limitar ao tempo regimental, claro, né? Excelência. Porque, do contrário, temos muitos processos, não vamos ficar... Claro, Excelência, eu agradeço, inclusive agradeço a atenção de todos. Obrigado. Excelente trabalho a todos. Obrigado, boa tarde. igualmente. Bom trabalho, doutor. Boa tarde. Obrigado. Processo número de ordem 11. Número de ordem 11. É o mandado de segurança número 1028-269-50-2023. Relatora, desembargadora Dulce Maria Soler Gomes Rijo. Revisor, juiz César Augusto Caluvi Fagundes. Presente para sustentação oral pelos impetrantes, de forma presencial, o doutor Felipe Barco.
Boa tarde, Boa excelentes. tarde, doutor. Boa tarde. Boa tarde. Eu passo a palavra à senhora relatora, por gentileza, para antecipação do voto. Pois não, senhor presidente, é um agravo interno, é mandado de segurança e a minha proposta de voto. Vamos lá. Conhecer do agravo regimental e, no mérito, negar provimento. Tudo bem. O doutor fala Pelos impetrantes, pelos excelência. impetrantes, né? Mandado extinto. O doutor fala? Sim. Sim, à vontade. Uma boa tarde Boa tarde. a essa polenda turma. Uma boa tarde a todos os presentes, aqueles que também nos assistem aqui na forma virtual. Eu, com alguma penalidade de ser repetitivo, espero não sê-lo, acho que cabe fazer um breve apanhado do caso, né? Trata-se, na verdade, de um mandado de segurança impetrado em face de decisões, aliás, na falta de decisões, de omissões em reclamação trabalhista, em reclamatória trabalhista, na qual a reclamante, após a ajuizada tendo decidido toda a sua questão, teve seus direitos ali garantidos contra a sua antiga empregadora. Feita toda a questão de desconsideração da personalidade jurídica. Doutor, só uma... Permite uma parte, mas parece que a extinção, só me engano, é pela decadência, não é isso? Então vamos nos limitar a isso, doutor. Não houve Perfeito, excelência, apreciação perdão. no mérito da exceção de presumtividade. Claro. Bom, o que a gente vai tratar aqui, então, a questão de matéria de ordem pública. A gente fala a respeito de inclusão de descendentes de herdeiros no polo passivo muito tempo após. Nós estamos falando de decadência, Eu doutor. sei, excelência, mas a questão de matéria de ordem pública. Mas, e doutor, coisa julgada que nós precisamos. Doutor, o mandado foi extinto por decadência, porque o senhor não observou o prazo. É isso que nós temos que nos limitar. Não houve apreciação do objeto do mandado com relação à pré-executividade. Então, doutor, não tem por que sustentar isso, não foi apreciado. Tudo bem, excelência. Então, recomeço, por gentileza. Posso? Senhor relator, se não me engano, é isso mesmo, né? Menos que eu esteja enganado. Senhor presidente, teve o mandado de segurança efetivamente, foi acolhida a decadência, saiu toda a decisão, fiz todo o resumo do ocorrido na primeira instância, e, em razão da extinção, teve o agravo. Extinção por decadência. Por decadência. Então, eu vou me limitar, excelência. Sim, por favor, doutor. Perdão, eu pretendo. retomo. A grande questão é o ato coator dá início ao prazo para o mandado de segurança. Ocorre que não existiu ato coator durante todo o processo de reclamatória trabalhista na fase executória. O que acontece com a devida vênia, excelência, é que foram feitos diversos pedidos a meritíssimo juízo de primeira instância que não foram analisados. Uma vez não analisados, foram reiterados, houve embargos de terceiro, houve recurso e nunca foram analisados. Qual foi o primeiro ato efetivamente coator ocorrido no processo? Foi a exceção de pré-executividade. E contada da exceção de pré-executividade, não existe decadência do mandado de segurança, uma vez que o mandado de segurança foi impetrado pouquíssimos dias após a decisão da exceção de pré-executividade. Dessa forma, o que nós, então, efetivamente requeremos de uma forma bastante objetiva é que seja considerada a existência de um único ato coator nos autos do processo, que é a decisão da exceção de pré-executividade, considerando-se que todos os outros pedidos feitos pelos ora impetrantes, herdeiros da sócia incluída no processo por desconsideração da personalidade jurídica, foram simplesmente ignorados, contornados e de forma alguma decididos pelo juízo de primeira instância, que se omitiu do seu ônus de fazer essa decisão de prestar a tutela jurisdicional quando lhe fora requerido. Repito, os impetrantes utilizaram os meios necessários a serem lhe prestada a tutela jurisdicional, o que não foi feito durante muito tempo. O que nós temos é um único ato coator, a decisão da exceção de pré-executividade, que ainda assim se furta da decisão.
ela não decide de forma direta. Ela contorna e diz que não vai decidir. Dessa forma, meritíssimos desembargadores, essa colenda subseção, eu peço que, analisando os autos, verifiquem a inexistência de outros atos coatores. É uma questão de análise do processo. Não existe nenhuma decisão no processo que efetivamente diga, que efetivamente demonstre, que efetivamente aponte decisões objetivas, decisões certeiras do ponto de vista de análise pontual do fato e do direito acerca daquilo que foi requerido pelos ora impetrantes. A única decisão que se pode dar como ato coator é a decisão da exceção de pré-executividade. Por isso, eu pleiteio, eu requeiro de vossas excelências desta colenda subseção, da análise deste ponto ao provimento do agravo, à rejeição da decadência e a análise também do nosso pedido liminar no mandado de segurança. Muito obrigado. Nada, doutor. Obrigado. Senhor relator. Pois não, senhor presidente. Boa tarde, doutor. De uma forma bem resumida, na decisão do mandato de segurança, senhor presidente, que eu acolhi a decadência, eu fiz toda uma análise dos autos principais, com menção aos IDs, a todas as decisões do juízo de primeiro grau, embargos de terceiro, e de uma forma bem resumida, eu disse na decisão do mandato de segurança que os temas objeto do mandato de segurança foram circunscritos aos pedidos, abre aspas, de suspensão dos efeitos do ato coator, a fim de paralisar as medidas de pesquisa patrimonial sobre bens dos herdeiros e vedar a realização de penhora sobre imóvel objeto da matrícula número 181.003, fecha aspas. Essa matéria e essa temática foi analisada nos autos principais, embargos de terceiro. Considerando as datas dos despachos dos autos principais, mencionei todos os IDs na decisão de mandato de segurança, de 24 de fevereiro de 2021 e 5 de agosto de 2022, com intimação no mesmo dia e ciência no subsequente, nos quais fixadas as teses hostilizadas e a propositura da ação mandato de segurança. Em 19 de nove de 2023, mencionei o ID, restou superado o prazo decadencial de 120 dias. De uma forma resumida, esse foi o fundamento, com toda a menção às decisões de primeira instância, e com relação ao agravo interno de hoje, as razões nada acrescentaram ao que eu expus e ao que foi decidido na argumentação e nos fundamentos do mandato de segurança. Mantenho a proposta, senhor presidente. Perfeito. Como revisor, doutor César Augusto Calovi. Eu acompanho a senhora relatora, senhor presidente. Desembargadora Tânia Bizarro. Desembargadora Sandra Cury. Acompanho. Desembargadora Ana Maria. Acompanho. Desembargador Luiz Augusto Federighi. Acompanho. E eu, como presidente, também acompanho, doutor, a decisão unânime. Muito obrigado, doutor. Uma boa tarde. Até a próxima. Processo número de ordem 41. Número de ordem 41. É ação rescisória número 1028-135-23-2023. Relator, juiz Jorge Eduardo Assad. Revisor, desembargador Roberto Barros da Silva. Presente para sustentação oral por videoconferência pelo autor, o doutor Edivaldo Almeida Rodrigues. Boa tarde. Boa tarde, doutor Edivaldo. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Passar a palavra ao senhor relator para antecipação do voto. Pois não. Senhor presidente, a proposta de voto é julgar improcedente a presente ação rescisória, condenar a parte autora ao pagamento de honorários subvenciais ao advogado do réu, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, custas processuais calculadas sobre o valor atribuído à causa de R$ 10.330,28, no importe de R$ 206,60 a cargo da autora. Muito bem. Doutor Edivaldo, tem interesse na sustentação?
Tenho, Excelência. Não? Tenho, Excelência. Rapidão, à vontade. Inicialmente, gostaria de saudar a todos que compõem a mesa na figura do senhor presidente e, indo direto ao ponto, tentando que Vossas Excelências façam uma análise e possam divergir da proposta de voto pelos seguintes pontos. Inicialmente, vamos fazer um breve relato do processo e que culminou com essa presente rescisória. Foi uma reclamação trabalhista movida em desfavor da reclamada autora da ação rescisória sob alegação de vínculo trabalhista requerendo-se a assinatura de CTPS e demais direitos na função de segurança armada. Essa reclamação ela foi julgada improcedente na primeira instância e, na segunda instância, houve-se por bem reformar a decisão, reconhecendo o vínculo e determinando que a empresa reclamada assinasse a CTPS do reclamante na função de segurança armada e pagasse a ele as parcelas constantes daquela condenação. Os pontos que a gente chama atenção nessa rescisória, inicialmente, seria a violação da distribuição do ônus da prova, né, com base no que estabelece o artigo 818 e 373 do CPC, e levando-se em consideração não só remover a prova, mas a análise realmente da valoração da prova. Se a gente olhar, a reclamada ela foi condenada com base apenas no depoimento de uma testemunha que trabalhou 6 meses na empresa e conseguiu, com isso, comprovar um vínculo de 3 anos e fração. Se baseia também a rescisória em prova nova, não é? Haja vista que houve 3 novas decisões, salvo engano, ou 2 novas decisões que foram juntadas aos autos, de reclamações idênticas, onde foi julgado também procedente na primeira instância e mantida pelo Tribunal de São Paulo, que já tem, não vamos dizer, uma jurisprudência corrente no sentido de não se reconhecer vínculo de policiais militares. No caso dessa rescisória, o reclamante, na verdade, ele não é policial militar. E o que é que aconteceu? Nós entendemos que, além desses argumentos que foram lançados, existe a violação à lei federal que estabelece a questão da segurança armada. Como é que uma empresa de transporte, Excelência, é o questionamento, pode contratar uma segurança armada se a legislação estabelece uma série de requisitos para a empresa de segurança armada poderem também contratar vigilante, né? Então, nós entendemos que há uma nulidade nessa suposta contratação, mesmo que vingasse ela, por ser o objeto ilícito, já que a reclamada ela não é empresa de vigilância, não é? E ela não pode contratar um vigilante como segurança armada, porque vai de encontro ao que estabelece a legislação em vigor, não é? Tendo em vista que a realização da atividade de segurança armada fora dos limites estabelecidos pela Lei 7.102/83 não vincula a empresa de segurança e vigilância, não tem respaldo que não vincula a empresa reclamada, não tem respaldo legal e acarreta a nulidade do contrato de trabalho. Essa lei, a Lei 7.102/83, estabelece no seu artigo 14 quais são as condições essenciais para que as empresas especializadas nesse tipo de segurança possam funcionar. Tem que ter autorização concedida, né, pela Secretaria de Segurança Pública, tem que ter inscrição na Polícia Federal. O vigilante, para efeito dessa lei, ele tem que ser empregado, contratado e ser uma pessoa que tenha instrução para isso, né? Tenha curso de formação de vigilante, realizado estabelecimento com funcionamento autorizado, ter sido aprovado no exame de saúde física, dentre outros.
não é, em antecedentes criminais. Então, uma decisão que determina, não é, que a reclamada, que é uma empresa de transporte, contrate, ou seja, assine a carteira de um prestador de serviço na condição de vigilante armado, portando arma de fogo, sem os cursos de treinamentos necessários, não tem prova nenhuma nos autos disso, vai de contrário a essa legislação. Então, nós entendemos, Excelências, que o contrato de trabalho, enquanto negócio jurídico, ele exige para a sua validade, nos termos do artigo da legislação civil, agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou forma prescrita na lei, né, ou defesa de lei, em corolário com o contrato de trabalho, não poderá ter como objeto uma prestação de serviço contrário à lei, cuja prática se caracteriza, ao nosso ver, crime ou contravenção, né? Porque como é que eu não tenho uma autorização para contratar um segurança armado e eu contrato um segurança armado, dou uma arma de fogo a ele, enfim, nós entendemos e chamamos a atenção para esse aspecto, não é? Que se ilícito é o trabalho, que compõe o tipo legal penal ou concorre diretamente para ele, como diz Maurício Godinho Delgado, irregular é o trabalho que se realiza a despeito de uma norma imperativa, vedatória do labor em certas circunstâncias envolvendo certos tipos de empregados. Nesse passo, nós entendemos que é nulo o negócio jurídico, não é? Por ser ilícito, impossível e determinado o seu objeto. Era isso, Excelência, que nós gostaríamos de chamar a atenção, levando-se em consideração que essa proibição de prestação de serviço desse tipo de serviço é resultado de lei e da ordem pública. Eu não posso, enquanto empresa de segurança, contratar segurança armada. Não é? Na realidade, ficou sobejamente provado nas outras reclamações, e dessa também, porque, infelizmente, a gente não pôde discutir isso na questão da prova, de que houve uma terceirização, uma empresa de transporte que é obrigada, infelizmente, por questão de segurança, né, a violência em São Paulo é muito grande, para que a empresa possa operar, possa pegar as suas cargas e levar para o destino, né, que seria São Paulo, Feira de Santana e outras cidades, tem que contratar uma segurança, não é, armada. E essa segurança armada, ela foi contratada através de uma terceirização. E, por ser empresa de transporte, ela não pode contratar uma segurança armada. Eu não posso pegar uma CTPS de alguém e colocar lá, olha, você, a partir de hoje, é empregado de segurança armada. Somente 2 minutinhos, doutor, para o tempo. Então, Excelência, muito obrigado, Excelência. Então, além disso tudo, existe um risco, né? Enfim, toda a sociedade em geral, né? Então, ficou taxativamente claro que há uma flagrante violação, né, na lei, não é, em relação a essa condenação. Então, a gente gostaria de chamar a atenção para Vossa Excelência na questão da rescisória, só desses pontos, e ponderar nesse sentido, para que realmente seja feita a verdadeira justiça. Obrigado, doutor. Do momento, Excelência. Obrigado. Devolvo a palavra ao senhor relator. Senhor presidente, a temática desta ação rescisória envolve análise de prova feita na ação que está sendo objeto de rescisão e também exame dos artigos 818 e 373 do CPC. Ocorre, senhor presidente, que não subsiste a pretensão rescisória sob a alegação de violação ao disposto no artigo 818 da CLT e 3732 do CPC, que implicaria o reexame de fatos e provas do processo originário, somente a partir do qual seria possível concluir pela inexistência de elementos caracterizados do liame empregatício, como afirma a parte autora. A discussão trazida à apreciação envolve contornos fáticos e não meramente jurídicos, o que encontra óbice no entendimento contido na súmula 410 do Polem do TST. Ainda não se vislumbra que as sentenças proferidas nos autos envolvendo a impetrante, que rejeitou o pedido de vínculo de emprego, representem prova nova, cuja existência a parte ignorava ou de que não pôde fazer uso capaz de, por si só,
assegurar pronunciamento favorável. Então, senhor presidente, eu estou mantendo o voto. Excelência, só por uma questão de ordem. Não é questão de ordem. O doutor já sustentou, doutor. Não é sustentação, não, estou só chamando a atenção para um ponto, que houve um aditamento onde O doutor efetivamente... já sustentou, por favor. É isso, Excelência, mas quando... Doutor, nós já analisamos isso. Eu sou o revisor do doutor Jorge, e em que pese a argumentação do doutor, eu entendo, inclusive, a questão toda que lhe move, mas, de fato, a ação rescisória, como apresentada, ela envolveria a reanálise de fatos e provas do processo que é vedado pela ação rescisória. Então, em função disso, eu acompanho integralmente o voto do relator. Desembargadora Sandra Cury. Desembargador Benedito Valentino. Acompanho, senhor presidente. Desembargadora Ana Maria Moraes. Acompanho. Desembargador Luiz Augusto Federico. Acompanho. Desembargadora Dulce Maria Sola. Acompanho. Doutor César Augusto. Acompanho. E doutora Daniele Santiago. Doutora, a decisão unânime foi julgada improcedente a ação rescisória, nesse sentido do julgamento, doutor. Muito obrigado. Até mais. Até uma próxima ocasião. Processo número de ordem 2. Número de ordem 2. É o agravo interno em ação rescisória número 1015-625-75-2023. Relator, desembargador Roberto Barros. Revisora, juíza Regina Celi Vieira Ferro. Presente para sustentação oral pela agravante por videoconferência, o doutor Paulo Alessandro Padilha de Oliveira Silva. Do Paulo. É vídeo? Excelência. Como vai? Boa tarde. Eu vou fazer a antecipação do voto, minha relatoria. A minha proposta, doutor, é negar provimento ao agravo interno. O senhor pretende... Perfeito, tem interesse na sustentação, Excelência. Vontade. Primeiramente, boa tarde a todos, senhores desembargadores, digníssimo representante do Ministério Público, ilustres servidores, colegas advogados, senhores jurisdicionados. Discute-se nesse agravo interno acerca da ocorrência ou não de decadência quanto ao direito de proposição da ação rescisória em questão. Trata-se de uma empregada pública contratada como engenheira que teve diferenças salariais negadas na Justiça do Trabalho com ação transitada em julgado. E a ação rescisória, de fato, foi proposta fora do biênio que seria previsto por lei para o ajuizamento respectivo. Acontece que o fundamento dessa ação rescisória foi o julgamento da ADPF pelo Supremo Tribunal Federal, na qual foi declarado que o empregado público engenheiro tem direito à fixação do salário inicial conforme a Lei 4.950-A. E entende-se, então, a partir deste julgamento, surge o direito de ação objetivo, porque até então não haveria um conflito jurisprudencial, um entendimento jurisprudencial que desse embasamento a essa ação rescisória. Destaco, inclusive, aos demais votantes, com a máxima velha ao senhor relator, que essa questão já foi analisada em vários outros casos, na qual outros desembargadores já declararam posicionamento no qual o biênio para ajuizamento da ação rescisória nesses casos, reconhecendo o princípio da actionata, é de fato julgamento da ADPF. Inclusive, já tivemos processos como esses julgados, e nesses julgamentos já tivemos, inclusive, posicionamentos favoráveis do Ministério Público do Trabalho pela procedência da ação rescisória. Então, destaco que nem haveria como a recorrente, a agravante, perdão, exercer o direito de ação dela antes desse julgamento do STF. E chamando um pouco agora, por amor à argumentação, eu aponto que esses casos de engenheiros contratados pelo poder público tem pessoas que na mesma sala ganham mais do que o dobro do que a outra para fazer as mesmas funções admitidas pelo mesmo concurso, mas com julgamentos diferentes pelo judiciário. Passa-se o tempo,
Suprema Corte Brasileira julga de forma favorável a eles, ajuiza essa ação rescisória e parte dessas ações rescisórias novamente são processadas e parte é negada em razão da suposta decadência. Então, veja, o próprio imbróglio jurídico que o jurisdicionado fica submetido e beira uma situação de insegurança na própria expectativa que as pessoas têm acerca do judiciário quando a gente se depara com esse tipo de situação, porque com a máxima vem novamente ao relator, existe todo um histórico tanto de procedências quanto ao pedido objetivo, quanto à análise processual de forma objetiva. Então, clamando a atenção dos demais votantes, rogo pelo conhecimento e provimento do agravo interno, para que a ação rescisória seja conhecida e, ao final, provida. Obrigado, excelências. Nada, doutor. Doutor, prazo para a propositura da ação rescisória começa a fluir do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo 3025/2011, que o doutor pretende rescindir, cuja decisão o doutor pretende rescindir. Não vejo, verifico a existência de previsão legal para que esse prazo seja reiniciado a partir do julgamento da DPF 171 do Supremo Tribunal Federal. Então, em resumo do meu voto, apenas com esses 2 pontos, eu estou mantendo a minha decisão, porque o prazo decadencial não foi observado e o doutor mesmo reconhece ao início de sua sustentação que a ação foi apresentada após 2 anos do trânsito em julgado da ação que se pretende rescindir. Nesse sentido, eu estou mantendo o meu voto. Como revisora, a doutora Regina Selle. Acompanho. Perdão. Desembargador Benedito Valentini. Acompanho. Desembargadora Ana Maria Moraes. Acompanho. Desembargador Luiz Augusto Frederico. Acompanho. Desembargadora Dulce Maria Sola. Acompanho. Doutor César Augusto Calovi. Acompanho. Desembargadora Tânia Quirino. É decisão unânime, doutor. Foi enviado provimento ao agravo. Muito obrigado. Todos, ótima tarde, bom trabalho. Boa tarde. Processo número de ordem 5. Número de ordem 5. É a ação rescisória número 1010-901-28/2023. Relatora juíza Patrícia Terezinha de Toledo. Revisora juíza Magda Cardoso Mateus Silva. Presente para sustentação oral por videoconferência pelo autor, o doutor Vincenzo Garcia Riso. Doutor Vincenzo? Me ouve? Boa tarde. Perdão, estava desligado o microfone. Boa tarde, excelências. Boa tarde, doutor. Passar a palavra à senhora relatora para a antecipação do voto. Pois não, excelência, muito obrigada. A minha sugestão de voto é julgar improcedente a presente ação rescisória. Fala pela autora? Eu vou querer sustentar, sim. Pois não. Mais uma vez, boa tarde a todos. O caso em tela tem como objetivo rescindir o julgamento da 14ª turma do TRT2, que à época reverteu uma decisão de primeira instância que reconheceu o grupo econômico entre a empresa, a Alumínio Engenharia e o consórcio autor. O contrato de trabalho objeto dessa ação iniciou em 2 de outubro de 2015, quando sequer havia ainda a reforma trabalhista, que se aplicava, claro, às normas anteriores. A CLT, naquela época, não falava de reconhecimento solidário por um grupo econômico por coordenação. Falava, na verdade, que a simples relação de coordenação interempresarial era necessária. Desculpa, perdão. A coordenação interempresarial era apenas uma relação que não causaria reconhecimento de grupo econômico, e sim que deveria existir uma relação hierárquica entre as partes ou controle de uma por outra, o que não é o caso. Por outro lado, mesmo que se aplicasse ao entendimento atual da CLT, o artigo 2º, inclui a possibilidade do reconhecimento por coordenação das empresas, a própria lei diz que precisa haver uma prova para que se comprove essa coordenação, o que não tem no caso originário. A imposição da responsabilidade solidária provida por mera alegação sem provas não pode ser, data vênia,
reconhecida por essa corte. Me perdi aqui, perdão. Portanto, isso fere o direito da legalidade previsto constitucionalmente. Foi bem objetivo e, por fim, requero novamente a procedência da ação rescisória. A palavra a senhora relatora, doutora Patrícia. Pois não, Excelência, muito obrigada. Agradeço as palavras do doutor. Entretanto, mantenho minha sugestão de voto e destaco que a reanálise pretendida pela autora implicaria revisão de fatos e provas, o que não se coaduna em sede de ação rescisória. Entendo que não há que se falar em ofensa ao artigo 2º, parágrafo 2º, pois inexiste ofensa à norma jurídica nos contornos apresentados, o que impede o acolhimento da presente rescisória. Essa é a minha sugestão de voto, Excelência. Revisora, doutora Magda Cardoso. Acompanho. Doutor César Augusto Calovi. Acompanho, Excelência. Desembargadora Tânia Pizarro. Desembargador Benedito Valentini. Desembargadora Ana Maria Moraes Barbosa. Acompanho. E eu também acompanho. A única que... Qual é o nome, doutor? Qual é o nome dele? Doutor, o fato de ser sessão virtual não dispensa um vestimento adequado, né? O doutor teria que estar, pelo menos, trajando gravata, né? Peço Então, perdão. eu adio o processo, se isso ocorrer de novo, tá bem? Tá bom, obrigado. Processo número de ordem 9. Número de ordem 9. É o mandado de segurança número 1001-662-34-2022. Relatora, desembargadora Ana Maria Moraes Barbosa Macedo. Revisor, desembargador Luiz Augusto Federighi. Presente apenas para ouvir o voto por videoconferência pelo impetrante, o doutor Matheus Nogueira. Boa tarde, doutor Matheus. Já estou passando a palavra à senhora relatora para a leitura do voto. Pois não, senhor presidente. A proposta de voto é confirmar a liminar outrora deferida e, portanto, conceder a segurança, determinando à autoridade coautora a suspensão da penhora que recai sobre 20% do benefício previdenciário recebido pelo impetrante Elcio Carlos Anunciato, até que ocorra o trânsito em julgado nos recursos ajuizados na reclamatória trabalhista que deu origem ao presente mandado. Segurança, é a proposta. Desembargador Luiz Augusto Federighi, revisor. Eu acompanho a relatora. Perfeito. Desembargadora Dulce Maria Sola. Pois não, senhor presidente, eu tenho uma divergência. Eu entendo que a matéria está sub júdice, em sede de recursal. O processo foi remetido ao TST. E uma vez tramitando feito com recurso, eu entendo que seria incabível o mandato de segurança. É como voto. Perfeito. Desembargador doutor César Augusto. Eu acompanho a divergência, Excelência. Desembargadora Tânia Pizarro. Desembargadora Sandra Cury. Eu acompanho a relatora também, então, por maioria, prevalece o voto já antecipado com a concessão da segurança em definitivo. Boa tarde, excelências. Muito obrigado. Doutor. Boa tarde. Processo número de ordem 49. Número de ordem 49. É o embargo de declaração em ação rescisória número 10.001, 32, 97, 2019. Relator, juiz César Augusto Calovi Fagundes. Revisor, desembargador Paulo José Ribeiro Mota. Os advogados não se encontram presentes em sala. E já completamos 1/5 da pauta. Perfeito. Então, pois não, senhor relator, com relação aos embargos? Excelência, a proposta é conhecer, no mérito, rejeitar os embargos da declaração opostos pelo réu. Não consta divergência, portanto, eu tenho por julgado o recurso. Desembargador Paulo, não temos... Desembargador Paulo Mota?
Não temos mais processos com participação do doutor. Se for necessário, fique à vontade para retirar. Retirar. Sim, nós compreendemos. Boa tarde, até a próxima ocasião. Mas se cuida. Um abraço. Processo número de ordem 45. Número de ordem 45. É o agravo interno em mandado de segurança número 10.004-7957-2024. Relatora, juíza Erotilde Ribeiro dos Santos. Revisora, juíza Valéria Nicolau Sanches. O advogado também não se encontra em sala. É o único da... Por favor, pode pedir a antecipação. A Doutor, sugestão. antecipação do voto. Posso, né? Sim. Eu conheço do agravo interno, no mérito, sugiro negar provimento. Não consta divergência, eu declaro, portanto, julgado o agravo nos termos do voto proferido pela relatora. Doutora, fique à vontade, sabemos que a doutora tem sessão. Agradeço muito a sua presença. Até uma próxima ocasião. Processo número de ordem 1. Número de ordem 1. É o agravo interno em ação rescisória número 1003-593-72-2022. Relator, desembargador Roberto Barros. Revisora, desembargadora Sandra Cury. O advogado inscrito pela agravante não se encontra em sala. Temos apenas o advogado também inscrito pela agravante Marlene Rito Nicolau, o doutor Ciro Lopes Dias. Agravante também? Sim, é agravante. Boa tarde, doutor. Minha proposta é negar provimento ao agravo interno, doutor. Tá. No meu caso, ok. Em referência ao motivo da deferimento seria por causa do seguro-garantia feito como depósito? Prepara, doutor. Então não vou sustentar essa nisso. Então, Tá bem. Tá. Como revisora, desembargadora Sandra Cury. Desembargador Benedito Valentini. Desembargadora Ana Maria Moraes. Acompanho. Desembargador Luiz Augusto Federico. Acompanho. Desembargadora Dulce Maria Soller. Acompanho. Doutor César Calovi. Acompanho. Desembargadora Tânia. É unânime a decisão, viu, doutor? Agradeço ao senhor e também à doutora Lígia Mazeu, que subestabeleceu nesse caso e fez um brilhante trabalho. E a gente sabia do risco que tinha o seguro-garantia. Muito obrigado, até logo. Agradeço, um abraço aos senhores. Processo número de ordem 3. Número de ordem 3. É a ação rescisória número 1010-747-10-2023. Relatora, desembargadora Sandra Cury. Revisor, desembargador Benedito Valentini. Presente para sustentação oral de forma presencial pela ré, o doutor Carlos Carmelo Balaro. Vai, doutor. Boa tarde, senhor presidente. Tudo bem? Bem, obrigado. Boa tarde a todos os desembargadores e desembargadoras. Obrigado. Qual que é o número? 3. As palavras da desembargadora Sandra, relatora. Pois não, senhor presidente. A proposta é julgar improcedente a ação rescisória com custas pelo banco autor sobre o valor de R$ 151.517,90, no importe de R$ 3.030,35. Honorários advocatícios a cargo do banco autor, fixados no percentual de 10% sobre o valor atribuído à causa em favor da ré. O voto contempla o interesse da... Sim. Vamos prosseguir, então. Desembargador Benedito. Desembargadora Ana Maria Moraes. Acompanho. Desembargador Luiz Augusto Federico. Acompanho. Desembargadora Dulce Maria Soller. Acompanho. Doutor César Augusto. Acompanho.
Eu acompanho a decisão. Muito obrigado, um bom final de sessão a todos, uma boa tarde. Até logo. Processo número de ordem 8, número de ordem 8, é o mandado de segurança número 1032, 597, 23/2023. Relator, desembargador Benedito Valentini, revisora, desembargadora Ana Maria Moraes Barbosa Macedo. Presente para sustentação oral por videoconferência pela litisconsorte, o doutor Renato Almeida de Araújo. Doutor Renato, me ouve? Boa tarde, Excelência. Boa tarde, tudo bem? Vou passar a palavra ao seu relator. Pois não, desembargador Benedito. Pois não, senhor presidente, eu estou denegando a segurança. O doutor está falando pela impetrante? Pela impetrada, pela litisconsorte, na verdade. O impetrado, no caso, é o juiz. Podemos seguir, então, o julgamento? Desculpe, não estou ouvindo, doutor. E a proposta de voto atende, sim, apenas em tribuna, Excelência. A proposta de voto atende aos nossos interesses. Vamos prosseguir o julgamento, então, doutor. Desembargadora Ana Maria Moraes. Acompanho o relator. Desembargador Luiz Augusto Federico. Acompanho. Desembargadora Dulce Maria. Acompanho. Doutor César Caluvi. Acompanho. Desembargadora Tânia. Desembargadora Sandra Cury. Acompanho. Eu também acompanho, doutor. É decisão unânime. Denegada a segurança. Processo número de ordem. Alô? Não, Excelência, só agradecer e me despedir, porque era o único processo que eu tinha pautado na sessão. Muito obrigado a todos, um bom dia de trabalho. Processo número de ordem 36. Número de ordem 36. É o agravo interno em ação rescisória número 1001, 356-65-2022. Relator, juiz César Augusto Calovi Fagundes. Revisora, desembargadora Tânia Bizarro Quirino de Moraes. Presente para sustentação oral por videoconferência pela agravante, o doutor Luan França. Doutor Luan, me ouve? Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, Boa tarde, presidente. doutor. Estou passando a palavra ao senhor relator, doutor César. Pois não, Excelência. A sugestão é conhecer do agravo interno e, no mérito, negar-lhe provimento. O doutor está falando pelo agravante? Sim, eu tenho interesse em fazer a sustentação oral, Excelência. Perfeito. Boa tarde a todos. Doutor, a ação rescisória não foi conhecida por falta do depósito, doutor. É isso? Sim, É na isso que nós verdade. vamos tentar. Tá, tudo bem. Posso começar? Sim, não vamos tratar do mérito da ação, vamos cuidar da questão do motivo da extinção. Esse que é o motivo, é o objeto do seu agravo. Perfeito. À vontade. O doutor jogador extinguiu a ação rescisória sem resolução de mérito, alegando a impossibilidade de substituição do depósito prévio por apólice de seguro-garantia. Todavia, contudo, com a devida vênia, esta agravante se insurge na decisão, tendo em vista a nossa evolução legislativa, que instituiu o seguro de garantia judicial, já aceito no ordenamento jurídico após o Código de Processo Civil de 2015, né, em seu artigo 835, parágrafo 2º, bem como a orientação jurisprudencial número 59 da SDI, combinado com o artigo 882 da CLT, tá? Em ato conjunto também, número 1 do TST. Eles equiparam, Excelência, o seguro-garantia judicial ao dinheiro, superando a instrução normativa 31 do TST também, para a possibilidade de substituição da antiga guia de recolhimento e garantindo o juízo, né? De uma forma bem sucinta, requeremos, portanto, que seja conhecido e provido o agravo interno, reformando a decisão para análise de mérito da ação rescisória, como única forma de assegurar a efetiva justiça. Obrigado a todos. Senhor doutor, passo e devolvo a palavra ao seu relator.
Pois não, Excelência, eu repito no meu voto o que disse na decisão monocrática impugnada. Basicamente, de acordo com o artigo 1º da Instrução Normativa 31/2007 do TST, o depósito prévio em ação rescisória deverá ser realizado em conta vinculada do juízo por meio do preenchimento de guia de depósito judicial. E a razão de ser dessa exigência, conforme exegese do artigo 5º da Instrução Normativa 31/2007 do TST, é possibilitar a reversão desse importe em favor do réu a título de multa, caso o pedido deduzido na ação rescisória seja julgado por unanimidade de votos improcedente ou inadmissível. Anoto, Excelência, em acréscimo, que a própria agravante reconhece não existir previsão legal para a substituição tentada. Eu, portanto, voto no sentido de negar provimento ao recurso. Como revisora, desembargadora Tânia. Doutora Daniele Santiago. Doutor Jorge Eduardo. Acompanho. Desembargadora Sandra Cunha. Desembargador Benedito. Acompanho. Alecrim. Desembargadora Ana Maria. Acompanho. Desembargador Luiz Augusto. Acompanho. Desembargadora Dulce Maria Sola. Acompanho. E eu também acompanho a decisão unânime, portanto, negado provimento ao agravo, doutor. Muito obrigado a todos. Boa tarde. Boa tarde. Processo número de ordem 43. Número de ordem 43. É o mandado de segurança número 1017. 776-14/2023. Relatora, juiz Adriana Batistelli Vareles, revisor, desembargador Luiz Augusto Federici. Presente para sustentação oral pelo impetrante de forma presencial, Dr. Carlos Henrique do Nascimento. Que número que é, por gentileza? 43, doutor. Boa tarde, doutor Carlos. Passo a palavra à doutora Adriana para a antecipação do voto. Pois não, senhor presidente. A proposta é conhecer e denegar a segurança. Doutor, fala pela... Pelo impetrante. Agravante? Pelo impetrante, isso. Pois não, fique à vontade. Requer a reforma a concessão da segurança, tendo em vista que o impetrante ele foi demitido em 10 de outubro de 2022. Porém, com a contagem do aviso prévio, o contrato se extinguiria em 8 de janeiro de 2023. E no curso desse contrato, desse prazo, ele obteve benefício previdenciário. Inclusive se submeteu a uma cirurgia, além de outras desse período também. Então, invocamos aqui a aplicação da súmula 371 do TST, que é clara no sentido de que essa contagem deve se iniciar-se após expirado o prazo do benefício previdenciário, o que não ocorreu até o presente momento. Até porque, inclusive, a demissão do impetrante ela é nula de pleno direito, objeto de pedido na ação principal. Por conta disso, o impetrante requer a concessão da segurança para que seja concedido o 270 dias do convênio médico, contados a partir da extinção do benefício previdenciário. É o que requer. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Devolvo a palavra à doutora Adriana. Pois não, senhor presidente. Nesse caso, a norma coletiva que está transcrita aqui no voto prevê como marco inicial para a contagem do período de garantia de utilização do convênio o último dia de trabalho efetivo, que no caso foi 10 de outubro de 2022. O próprio autor comprova que o prazo normativo de 270 dias foi observado, conforme documento de folhas 48 do PDF. A validade do convênio era julho de 2023. Somando-se 270 dias ao último dia de trabalho efetivo do autor, chegamos ao dia 7/7 de 2023. Ainda que tenha havido a suspensão dos efeitos da rescisão do contrato pelo gozo de benefício previdenciário no período de 27/10 de 2022 a 22/2 de 2023, quando da concessão do novo benefício previdenciário em 21 de junho de 2023,
havia transcorrido integralmente o prazo da projeção do aviso prévio em 6/4/2023. Foram 17 dias até 26/10/2022 e 73 dias a partir de 23/2/2023. Nesse contexto, a pretensão de manutenção do convênio médico por mais 270 dias não possui amparo normativo, sendo certo que o contrato de trabalho foi extinto, fato que também impede a manutenção do benefício. Eu mantenho a minha sugestão de voto. Revisor, desembargador Luiz Augusto. Estou acompanhando. Desembargadora Dulce Maria. Acompanho. Doutor César Augusto. Acompanho. Doutora Daniele. Acompanho. Doutor Jorge Eduardo. Acompanho. Desembargadora Sandra Cury. Acompanho. Desembargador Benedito Valentini. Acompanho. Eu também acompanho. Então, a decisão unânime, doutor, foi denegada a segurança. Obrigado, senhores. Boa tarde. Boa Boa sessão. tarde. Doutores, nosso último processo, ele tramita em segredo de justiça, então eu vou determinar que seja interrompida a gravação para que possamos dar início ao julgamento. Mas antes disso, como já atingimos o quinto da pauta, os demais processos cujas as partes, os advogados não estão presentes, nós podemos considerá-los julgados em conformidade com os votos apresentados. Então declaro julgados em conformidade com os votos apresentados. Vamos encerrar a gravação.